Fala pessoal, distinta plateia do Burke Instituto, do Burkecast, mais um programa que a gente inicia com vocês. O Burkecast, para quem não conhece, é um programa que era feito pelo professor Amir de Barros. Excelente professor, né? Excelente professor, uma sumidade no mundo conservador, no mundo da intelectualidade, da tradição, da intelectualidade cristã. E é uma grande responsabilidade para a gente continuar a marca Burkecast, que é uma marca muito especial. Aí, né? Um projeto bem singular. E o meu nome, para quem não me conhece, é Rafael Schiner. Eu sou um dos sócios do Burke Instituto, sou coordenador pedagógico e membro do conselheiro editorial do Burke Instituto e também sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui com o meu colega Ramon. Fala, pessoal. Ramon, como todo mundo pode perceber, ele é provido de uma excepcional beleza latina. Ele tem formação de engenharia, mas além disso, poucas pessoas sabem disso, ele tem capacidades extraordinárias muito diferentes. Com isso, cara. Não, pensei, por exemplo, ele é um excelente dançarino. Não, tá de brincadeira. Eu tenho um belo bigode. Tem um belo bigode e ele tem uma capacidade extraordinária de reconhecer pessoas chatas no meio de uma multidão. É verdade. Hoje a gente não tá com um cara chato aqui, a gente tá com um cara super legal. Isso que é mais importa. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Merli Antunes. Rodrigo Merli é meu colega também, promotor de justiça, no caso, no Ministério Público do Estado de São Paulo. Uma pessoa incrível. Ele tem uma experiência muito ampla no Tribunal do Júri. Muito caso famoso também, né, Rafa? Atuou em casos emblemáticos aí para a sociedade paulistana. Além disso, é um intelectual de ponta que está escrevendo excelentes livros, excelentes ensaios sobre temas que interessam a toda a comunidade jurídica e sobre esses assuntos e outros sobre a carreira dele, sobre a formação intelectual dele e projetos do porvir, a gente vai trabalhar nesse podcast aqui. Beleza, Rodrigo? Seja bem-vindo, viu, doutor Rodrigo? Um prazer pra gente ter o senhor aqui. Prazer é meu, pode tirar o doutor e o senhor da frente. Eu não consigo, que a gente já é conhecido, já é amigo. Obrigado, Rafa, obrigado, Ramon. Prazer estar com vocês. Já gravou um curso com a gente, né? Gravei um curso, mas eu comecei, né, como um aluno, né? Sim. Descobri o Burke lá com o Direito e Globalismo. E depois tive aí a sorte, né, e o prazer de acabar conhecendo mais profundamente você também, Rafa, por causa do MP Pro Sociedade, né? E estreitando laços aí, fico grato por terem me convidado. Agora, eu sou um promotor de justiça esforçado, isso é fato, né, do júri, já há quase 20 anos, mas essa parte que você falou aí de um intelectual de ponta é mais fruto da nossa amizade do que propriamente a minha característica. Mas eu confesso que eu sou um cara pretensioso, entendeu? Então eu arrisco muito e por isso... Não, você está sendo muito modesto. Eu arrisco em escrever algumas coisas aí. Eu que sou meio burrão, pra mim o doutor Rodrigo é uma sumidade. Para mim ele é uma sumidade e eu também sou nesse grupo aí dos menos capacitados intelectualmente, mas eu sei reconhecer um texto gramaticalmente bem feito, com ideias profundas e principalmente nos livros dele, ele não tem aquela linguagem jurídica tradicional. Sim. Entendeu? A linguagem do sujeito que está dentro daquela hegemonia linguística, hegemonia cultural, ele foge disso e dá para perceber que ele foge disso principalmente porque ele tem uma correlação estreita aí com o direito natural, com uma fonte de direito transcendental e ele tem um sentimento de justiça em cada ação que ele toma, em cada escrito que ele faz. Eu até queria perguntar pro doutor Rodrigo já, o senhor escreveu os livros com essa linguagem mais, sei lá, palatável assim, de propósito ou é o seu estilo mesmo, ou o senhor já pensou nisso num cara leigo assim? Então, o primeiro livro, na verdade, foi em coautoria com o juiz e com o advogado, né? Que é sobre júri e, na verdade, o idealizador do primeiro livro foi o juiz que eu trabalhei muito tempo lá em Guarulhos. Ele queria escrever um livro, mas ele tinha essa ideia, que fosse, vamos dizer, as três visões, né? Vamos dizer, dos personagens principais, vamos dizer, de um processo de júri. Então ele me convidou, lógico, para escrever como promotor e convidou um outro advogado também conceituado lá de Guarulhos para dar a visão da defesa. Então esse primeiro livro, ele é mais, vamos dizer assim, mais acadêmico, uma linguagem, um juridiquês assim, que é mais um público voltado para estudante ou para profissional da área, né? Mas depois que eu escrevi esse, claro, eu gostei e teve uma boa aceitação, acho que é útil até hoje, porque também o júri não teve muita reforma legislativa desde quando a gente escreveu, mas depois eu tinha muita vontade de escrever algo
para o público, né, chamado dito leigo, né, fora do direito. Então, e eu queria, assim, ser mais eu mesmo, porque acho que vocês devem ter percebido que sou mais esculachadão, né? Então, assim, muito embora eu esteja no MP há quase 20 anos, esses negócios de senhor, doutor, isso e aquilo, e é por isso que eu fui pro júri também, porque eu gosto de conversar com gente como a gente, né? Sim. Não ter um discurso pro tribunal, pro desembargador, pro juiz, pro ministro. Isso aí é muito chato, a verdade é essa, eu acho muito chato. Então, eu sou meio esculachado, então a minha linguagem no júri é uma linguagem mais coloquial. Então, no segundo livro, como eu já queria atingir um outro público, né, e escrever sobre coisas diferentes, não sobre direito, porque hoje em dia o direito também tá chato pra caramba, né? E então eu queria escrever sobre outros assuntos correlacionados, né? Então, tipo, eu falei no segundo livro, que é uma coletânea de artigos, sobre criminalidade, tem a ver com o direito, mas numa linguagem coloquial e tentando demonstrar pro cidadão normal, né? Qual a origem de toda essa impunidade, qual a origem de todo esse banditismo que a gente vê imperando até hoje no Brasil. E óbvio que eu fui colocando outras coisas que na época me interessavam bastante. Eu descobri a questão da nova ordem mundial, de globalismo, né? Tentando então mostrar para o cidadão comum, numa linguagem fácil, o que é isso daí, quais são os planos, né? O que está por trás disso daí, porque as pessoas não sabem. Tu tá irrequieto querendo fazer uma pergunta. Porque eu tô ficando louco, sabe? Porque eu quero dar nome aos bois. O primeiro livro é qual... O primeiro é o Tribunal do Júri na visão do juiz, do promotor e do advogado. Esse é mais voltado realmente para estudantes de direito e para profissional da área criminal, em especial do Tribunal do Júri. Ele é mais dogmático. Para a linguagem jurídica, a gente chama de um livro que se debruça sobre a questão dogmática. E aí é difícil não ter uma questão controvertida do júri nesse livro. E, na verdade, este livro físico, né, que é o que a gente está mostrando aí, ele é uma versão compacta. Então, ele tem aí umas 350 laudas, mas é a versão compacta que é impressa. O livro, sem ser versão compacta, ele só tem digital, que tem 700 páginas, né? Então é difícil não ter alguma coisa controvertida sobre o júri no nosso livro digital, né? E essa versão compacta, a Atlas achou melhor fazer impresso sua versão mais condensada. Não é só um tolete Razões também. comerciais. Exatamente. Razões comerciais, custo, etc. Enfim. E o segundo que o senhor estava falando também... O segundo é uma coletânea de artigos, que é o que o seu Caí vai se atirando, que todo mundo também pergunta por que desse nome, né? Mostra lá, Rafa. Ainda mais, eles falam assim, tem muito cristão, né? E sabe que eu sou cristão e tal. E fala, nossa, mas como que você escreve um livro com este título? Se cair, vai ser atirando, né? Então, tipo, acha que é um negócio pregando a violência, isso e aquilo. Aí dá vontade de falar, não sei se pode falar aqui, mas acho que dá, né? Vontade. Tipo assim, cala a boca, burro, né? Tipo, lê o livro primeiro, para depois você saber o porquê do título, né? Então, assim, primeiro, explicando o nome do livro. O que eu defendo nessa coletânea são valores que hoje nós sabemos muito bem são combatidos, valores tradicionais, e como a gente costuma falar, e aqui no Burke, né, tem muito curso sobre isso, querem destruir a cultura ocidental, né? O pilar da cultura ocidental, que é o quê? Filosofia grega, direito romano-germânico e principalmente a moral judaico-cristã. Então, eu defendo esses valores, né? E por isso somos perseguidos e somos cancelados. Só que qual é a tarefa de nós, né, conservadores, e qual a tarefa dos cristãos nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo decaído? Todos os cristãos, né, e toda a igreja primitiva, qual a característica básica deles? Foram perseguidos. Foram mortos, foram mártires, né? E a gente quer ser cristão, mas não quer ser, quer ser perseguido, né? Então, quer dizer, eu conheço muito cristão, e olha que assim, né? Eu tenho esse defeito, eu não sou muito engajado com a minha igreja, etc e tal, mas eu me posiciono, né? Agora, eu vejo um monte de cristão que... né, verborraico, sei lá como é que fala, né? De uma verborragia e disso e disso daquilo, mas na hora de se posicionar é um baita do isentão, né? Ah, não, esse assunto não pode falar. Ah, não, esse assunto é melhor a gente deixar para depois. Inclusive não falam dentro da igreja,
Então a gente fica muitas vezes num abstrativismo e a gente tem que ter uma visão cristã, mas da nossa realidade, daquilo que a gente está vivendo hoje. E então é um livro que denuncia isso. E eu sabia e sei que fazendo isso, qual pode ser a consequência? E já tive um pouco dessa consequência. É ser perseguido, é ser rotulado, é tentarem achar, né, um pequeno defeito, seja na sua vida pessoal ou profissional, para transformar numa coisa absurda, porque todos nós erramos, né? Somos pecadores, né? Não há um justo sequer nesse mundo. Então nós cometemos erros. Então eu sabia que iriam buscar pelo em ovo para me perseguir por conta dos valores que eu defendo. Mas mesmo assim eu decidi escrever. E por isso que eu posso até cair, eu posso até ser, né, cancelado, rotulado, eu posso ser perseguido, mas a gente tem que ter a visão não nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas do alto. Então, assim, é aquilo que eu falei outro dia também, viver é Cristo, morrer é lucro, não é isso que Paulo dizia? Então, se eu morrer, dane-se. Agora, se eu cair, vai ser atirando, por isso o nome dessa coletânea. Muito bom, Pô, é fantástico o nome. Essa questão do cristão ser perseguido, isso é um sinal de bem-aventurança gigantesco. E também é sintomático do fato que você está no caminho da verdade, né? A verdade, por exemplo, é fake news, né? Controle das fake news, o que eles querem controlar é a verdade, porque a mentira, como dizia São Tomás, é um leão. A verdade é um leão. Se você solta, ele não precisa de quem o defenda, né? A mentira, ela pode ser facilmente... tem que ser protegida, né? Exato. Então ele quer proteger a mentira e atacar o leão. É uma coisa fora de série. E é incrível quando a gente vê isso nas igrejas hoje em dia, né? Que os conservadores que querem defender os valores e tal, eles são perseguidos. Agora, o outro lado, eles têm uma abertura tão grande, cara. Não, pode falar igrejas, é uma abertura tão cortar grande. A cabeça de fulano de tal, pode falar qualquer aquele coisa. papo do amor, é o papo que... Se um professor quiser defender o uso de drogas pelas crianças, pelos seus filhos, você vai passar batido. Não, o papo de aborto e feminismo tem entrado na igreja com uma força desgraçada, cara. Em todas as igrejas. Tá. Rodrigo, diz uma coisa. Em determinado momento você disse que a situação do globalismo, da nova ordem, entrou aí no seu centro de preocupações, né? Quando foi isso? Como foi isso? Foi por intermédio de quem? E como isso mudou a tua visão de mundo, a tua visão sobre o direito? Então, foi mais ou menos lá pelos idos de nós estamos em 2022, foi lá por mais ou menos 2015. Eu sempre gostei da área criminal, né? Eu estou no MP de São Paulo desde 2003. E eu sempre achei um absurdo por exemplo, essa legislação leniente que a gente sempre teve, né? E isso me incomodava. Como promotor de justiça, eu sempre achei o nosso sistema absolutamente falho. Só que eu nunca tinha parado para tentar raciocinar qual a origem disso tudo, né? Se era um negócio casual ou se tinha um projeto ou um plano por trás disso. E quando eu gravei as aulas, né, aqui para o Burke, a gente falou de nova ordem mundial, mas sobre o contexto da pandemia. Sim. Mas eu até coloquei, eu lembro uma das primeiras aulas que eu coloquei que eu descobri o plano dessa nova ordem mundial, né, desse poder universal global, por causa da minha profissão e por causa da criminalidade. Porque eu fui descobrir que essa leniência também é uma das pautas e um dos objetivos da nova ordem, no sentido de criar um caos, né? Um caos social por todos os lados, fomentar medo, que eu acho que um dos maiores instrumentos dos globalistas, associados com os marxistas, que nós já sabemos que eles, né, têm uma relação de simbiose. É o quê? Para obter controle e dominação sobre as pessoas. Fomentar medo. Então pode ver que todas as pautas globalistas e marxistas, no fundo, claro, tem aquele discurso bonitinho, né? Mas no fundo é o quê? É fomentar medo. E você sendo leniente com a criminalidade, o que você vai fomentar na população em geral? Medo. Que ela vai ficar desprotegida. Você com medo, o que você faz?
a pandemia mostrou. A gente cede todos os nossos direitos, todas as nossas liberdades individuais para quem? Segurança, sim, exato. Para quem? Para aquele que diz que vai nos fornecer segurança. Estado. Que é quem? O Estado e agora mais atualmente os organismos internacionais. Então eu descobri que o plano, né, por trás do próprio fomento da criminalidade tinha relação com o globalismo. E aí, obviamente, uma coisa vai levando a outra e eu fui descobrindo as outras pautas, né? A pauta de controle de natalidade, e aí entra aborto, a pauta de infantilização e imbecilização das pessoas, que é liberar droga, né? Quanto mais retardado você é, mais dominado você vai ser, né? E fui atrás desses, tentar me aprofundar nesses assuntos, e foi aí que eu descobri a nova ordem. E uma coisa que eu não entendia também era esse vínculo, né, entre os globalistas e os socialistas, porque as pessoas acham que são, nossa, mas são completamente incompatíveis, né? O socialista que é aquele, né, aquele conceito antigo lá, decaído, que o Olavo falava, a estratificação das classes sociais, produção, né? Como é que eles falavam lá? Superestrutura, infraestrutura, domínio dos meios de produção. Isso, exatamente. Extinção o domínio dos meios de produção privada. é completamente contrário com os capitalistas globalistas, né? Ninguém entende essa relação. E aí eu também não entendia, né? E eu fui atrás exatamente para ver que eles querem exatamente isso. Transformar não só o governo, a política, mas transformar a cultura, né, para que as pessoas deixem de lado a transcendência divina, passem a considerar o Estado, né, como algo divino e que nós devemos devoção, e por isso eles se associam, até porque existe aquela simbiose econômica, né? Já sabemos, o socialismo não deu certo naquela visão originária de Marx e precisa da injeção um pouco de capital privado, que é a economia fascista, né? Então um alimenta o outro e por isso que eles andam uma retroalimentação. Aliados, exatamente. Logo depois da Revolução Francesa, a Revolução Comunista na China, o primeiro banco ocidental que foi aberto foi o Chase Manhattan, que é da família Rockefeller. E a família Rockefeller logo em seguida também abriu uma série de laboratórios de farmacêuticas na China comunista. Isso não é em 1980 não, é 1950. Só para a gente ter uma... E na União Soviética, por exemplo, na nova política econômica, uma das fundações, que na época já era fundação, que mais injetou recursos na União Soviética foi a Fundação Ford. Né? Peraí, Rafa, desculpa a minha ignorância, então Rockefeller, os caras grandes com grana no mundo aí, financiaram já em 1950. 1950. China, União Soviética. A União Soviética muito antes. A União Soviética, principalmente a Fundação Ford, na questão do parque industrial, tá? Mas todos os bancos internacionais, né, esses bancos, os dos Wardrobe, por exemplo, investiam recursos na União Soviética. E agora são esses desgraçados que ficam mandando dinheiro para a ONGzinha humanitária. Existe uma relação estreita entre a Fundação Melinda Gates e a família Gates e a família Rockefeller. Né? O avô do Bill Gates, William Gates I, ele foi membro do conselho administrativo ou conselho consultivo da Fundação Rockefeller. Então, até hoje, eles têm essa linha de investimentos eles têm farmacêuticas na China, que é um país declaradamente comunista, né? Rodrigo, o seguinte... E o parente dele, só completando, e me corrija se eu estiver errado, acho que era o pai também, ele também tinha participação, direção naquela a mais famosa clínica de aborto lá dos Estados Unidos. Planned Parenthood, isso. Que, enfim, tem uma relação espúria ali com o Partido Democrata. E por isso que fomenta, né, injeta muito dinheiro nessas pautas, em especial abortistas, e também por conta disso que o Rafa falou, da questão das vacinas, né? Exato. Aliás, recentemente na Argentina foi feito um acordo intermediado pelo George Soros para obter, para avançar na pauta da descriminalização do aborto lá, em troca da instalação lá na Argentina de universidades de bioquímica e farmácia e empresas farmacêuticas também. Então, tudo isso está relacionado. O Alexandre Costa, autor lá do livro Introdução à Nova Ordem Mundial, ele fala, siga a regra follow the money, vê de onde está circulando dinheiro e cui bono, quem ganha,
e você vai conseguir identificar esses rastros todos. Isso não é difícil. Na verdade, essas entidades até abrem essas contas na internet. Você não é velado mais, né? Não é velado. E a nova ordem mundial, que antes era falado como uma coisa ruim, uma coisa opressora e malquista, recentemente começou a ser propagada como uma coisa boa, né? Você vê em algumas revistas, The Economist, Forbes e outras, a ideia de uma nova ordem como uma coisa necessária e maravilhosa para a humanidade. Puta, é verdade, porque, vamos pensar assim, quando o senhor começou, eu ia perguntar pro senhor, né, para você, você não teve esse negócio, a nova ordem, é coisa de... Teoria da conspiração. Porque os caras pegaram isso aí, agora já estão mudando. Essa é uma boa questão sobre a nova ordem, teoria da conspiração. É ou não é? Não, não é, né? Não é. Fatos demônios. Mas você já teve essa... Pior que não. Não, pior que não. Eu não sei porquê, mas pior que eu nunca achei que fosse teoria da conspiração. Eu nunca achei também, Ramon. Eu sempre levei a sério. Quando chegou a mim, eu levei a sério. Até porque, quando eu comecei a ouvir falar disso, já foram me indicados exatamente esses autores, né? Então, eu logo li o Alexandre Costa, depois eu li aquele livro muito bom do próprio Olavo, né? Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é o debate lá com o Dugin, que está bem em voga agora por causa da guerra, né? E ali, você lendo aquilo, você percebe que é exatamente o que já estava acontecendo, né? Então eu nunca tive assim como algo, esses caras aqui é teoria da conspiração, né? Agora você me perguntou quando que eu tive esse estalo, né? Eu acho que falei que foi em 2015 por causa da minha profissão, mas algo que me ajudou muito, e isso eu tenho que render os méritos. Na época, eu me lembro de 2015, o professor Edilson Mongenau Bonfim, né, que é do júri, também foi do júri, né? Ele, na época, ele deu um curso mais voltado para a área do direito, né? Mas ele é um cara muito culto, né? Eu tenho algumas diferenças em relação ao que ele pensa, mas eu sei reconhecer o mérito, uma pessoa extremamente culta. E ele, nesse curso aí, que durou 1 ano, ele deu muita indicação bibliográfica para a gente. E o resultado final, então, desse curso, o que foi? Eu comecei a me dedicar a matérias não só voltadas ao direito especificamente, mas essas matérias correlatas. Por exemplo, foi aí que eu fui ler um pouco de filosofia, foi aí que eu fui conhecer um pouco mais o professor Olavo, entendeu? E conheci também bastante gente, por incrível que pareça, Rafa, ainda tem gente muito boa dentro do MP, né? É minoria, mas ainda tem. E eu conheci muita gente boa do MP, do Brasil inteiro, que vinham de outros estados para esse curso dele, e tanto que hoje eu tenho muitos amigos de outros estados que são conhecidos meus desta época de 2015. Era presencial, né? Era presencial. Então, quer dizer, esse curso do professor Edilson Mongenau Bonfim foi algo também que eu não posso negar, que me abriu a cabeça e me abriu os horizontes. Não só dele, muita gente, não só de você, Rodrigo. Muita gente fala desse curso como uma referência paradigmática, assim, eu acho que a própria Érica Figueiredo, que já esteve aqui com vocês, exatamente, ela também fez depois de mim ainda. E ela conta, inclusive, no livro dela, né, que Em Busca da Verdade, que foi ali mesmo que ela teve um choque de realidade, mais ou menos quando ela também conheceu esses mesmos alunos desse mesmo curso. Eu tenho 2 dúvidas meio de leigo, assim. A primeira, da onde que... Vocês dois são promotores, vocês dois sentem essa pressão de passar pano para bandido. Vamos trazer pro leigo aqui. Sei lá, da leniência para criminalidade. Da onde que vem essa pressão? Da onde vocês sentem isso? Vem do superior? Vem do seu par aqui? Da onde que vem isso? Você diz assim, pressão para aliviar para os... pros bandidos. Então, a pressão, na verdade... Na academia, que vocês estudaram na academia, já vi com a capacidade formada. Eu acho que 2 coisas. Excelente pergunta. Primeiro, a universidade está tomada há muito tempo. Quando o Rafa fala que a excelente pergunta, que a pergunta é uma bosta. Ele fala que essas perguntas é uma merda. Mentira, pô, tô falando. Só eu respondo também, mas o Rafa vai falar. Eu acho assim, eu saí da universidade em 99, né? 23 anos. Eu não lembro, mas eu acho que na minha época, lá quando eu saí, você deve ter saído mais ou menos na mesma época, eu acho que não era tão forte assim. Já era. Esse movimento garantista, abolicionista, de direito alternativo, já tinha, né? Mas não era tão forte assim.
Com o passar dos anos, até o Márcio Schiller diz isso, explica isso no livro dele, né? É que aquele povo que saiu da universidade tomado por esses valores revolucionários, hoje eles estão onde? Na administração superior das instituições, do Ministério Público, do Judiciário. Então, hoje, eu acho que é muito mais forte esse viés progressista, né, leniente, do que era na minha época. Eu acho que tinha mais professores e procuradores e desembargadores mais conservadores, né? Eu acho que a coisa vem degringolando demais. Sim. Então, mas a pressão, eu acho que hoje vem da academia. Você pega qualquer recém-formado hoje, o cara, não, o bandido não é bandido, né? Na verdade, ele é vítima de todo o sistema, ele é um justiceiro social, né? Ele não é dotado de capacidade de autodeterminação, de raciocínio, ele não é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, né? É como se ele fosse um animal e agisse por instinto, né? Então, assim, a situação social exerce uma influência, ninguém nega a influência, mas nós somos seres humanos, né? Dotados de racionalidade. O que leva uma pessoa a delinquir é a decisão dela. Tanto que a gente pega a maioria dos pobres brasileiros, são honestos. É verdade, né? Isso é uma falácia gigante. Parece que todo pobre é bandido. Você pega dentro de uma mesma família, o cidadão tem 5 filhos, um só é bandido. Os outros todos acordam às 4 da manhã, vai trabalhar, ganha um salário de M, 3 pontinhos, mas não delinque. Por quê? Porque ele decidiu. Agora, você entra numa universidade... Hoje em dia os formandos eles acham que não, é o contrário, que é o coitadinho, então que é o sistema, né? É a prisão que faz ele delinquir, quer dizer, inverte a ordem, né? Primeiro ele delinque para depois entrar na prisão, mas não, eles fazem a relação causa e efeito é alternada. Parece que na favela, na quebrada só tem bandido, quando é o contrário. Pois é, não tem nada mais preconceituoso do que isso, né? Essas pessoas quando dizem isso, no final elas estão dizendo o quê? Que todo pobre é um delinquente, o que é um absurdo, é exatamente o contrário. Então eu acho que a pressão vem da academia, sim, vem da universidade, mas vem também dos nossos legisladores, que é aí que a gente fica de mão amarrada, porque as leis são cada vez mais lenientes. Esses livros aí que a gente, né, tem o costume de ler, e alguns que eu cito aí nos meus modestos escritos, a gente faz uma análise da nossa legislação e todo mundo fala, a gente prende muito, né, no Brasil e tal. 80% dos crimes previstos na legislação não cabe pena de prisão. Como é que é um país que prende muito? Por quê? Porque a lei também é uma porcaria, né? E quem chegou lá e quem é eleito tem essa mesma mentalidade de que o criminoso é vítima da sociedade, do sistema. Então, eu acho que a pressão vem do legislador e vem também da academia. Porque às vezes a lei é boa, mas aí o que acontece? Aí os doutos, né, na matéria... decidem que tal lei é inconstitucional, que tal lei não vale, que ofende o princípio. Ondas, por exemplo, é uma lei boa. O Brasil teve uma lei de 1990, a lei de crime de ondas, que... Aí eles sorteiam um princípio lá, né? Aquele meme da internet. Eu vou sortear um princípio aqui para dizer que essa lei é inconstitucional porque ela não atende aos meus interesses revolucionários, entendeu? Qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias atuais. É melhor eu parar de falar? Fala você, Rafa, que daqui a pouco o Uber Black baixa aí e me leva preso também. Não, acho assim que é isso aí. Existe uma cultura da bandidolatria, isso foi abordado pelo PS e pelo Jardim, que foram coordenadores do Direito e Globalismo, inclusive, curso do Burke. Isso eu acho que vem desde Lampião, mas recentemente diversos criminosos foram cultuados em filmes e séries e novelas, existe isso, tá? Mas isso não é uma coisa natural. Existe também a questão da hegemonia cultural marxista no ambiente acadêmico. Então, todos os autores de direito penal hoje, eles são garantistas. O direito penal está avançando na Europa para uma fase ainda mais afastada do direito natural, que a gente chama de funcionalismo penal. Isso tem que ser abordado pelo Burke em novos cursos. Mas a sociedade em geral não gosta disso. A sociedade ela entende que se um sujeito pratica um injusto qualquer, ele tem que sofrer uma reprimenda. Rafael, eu ia perguntar exatamente isso quando você falou. Porque, por exemplo, a sociedade também tá começando a ter esse sentimento também de passar pano para bandido. Porque eu vou dar um exemplo aqui. O Pedrinho Matador lá, que foi solto agora depois de 20 anos. Sabe quem é o Pedrinho Matador?
Pô, eu não sei, cara. Pô, teve no Cabrini. Ah, é? Tá indo em uma porrada. É que eu não vejo assim. Televisão. Não, o cara matou todo mundo, o cara matou o próprio pai dele, né? Não, Ele comeu Pedrinho Matador é famoso. Famoso, não. Tá. Só que ele saiu da cadeia depois de 20 cacetadas. E ele tá dando entrevista nos podcasts. Ele tem um canal no YouTube, tem um canal no YouTube tem. bombando. Bomba. Então, tipo assim, a sociedade também tá começando a amar o bandido, assim? Ou não? Rodrigo, fala você Não, eu acho que tem parcela da sociedade, sim. Por exemplo, você deu o exemplo do Pedrinho Matador, que o cara tem um monte de seguidor. Sim. Pega a Suzane von Richthofen, vou dar outro exemplo. Quando as primeiras saídas temporárias dela, quando ela estava no semiaberto, o pessoal encontrava ela na rua e queria tirar selfie. Lembra disso? E tiravam selfie com a criminosa que participou da morte do pai e da mãe, né? Então, assim, sendo bem realista, né? Idiota tem em todo lugar do mundo. Mas eu ainda acho não, eu tenho certeza. E, aliás, é o que eu escrevo no meu último livro aqui. Sim. A maioria da população brasileira ainda é eminentemente conservadora e cristã. Nos grandes centros, pode até ser que isso esteja, né? Eu uso o termo destradicionalização, né? Porque sofre mais influência exatamente de universidade, de mídia, disso, daquilo. Mas vai para os rincões do Brasil. Aliás, não precisa nem ir muito longe. Vai para qualquer cidade do interior. E a gente foi promotor e trabalhou em cidade pequena para depois chegar numa grande, a gente sabe. O Brasil ainda é 80%, e olha que a fonte é a Folha de São Paulo, tá? Né? A Foice de São Paulo. Então, se a Foice de São Paulo está dando que temos 80% de brasileiros cristãos, católicos ou evangélicos, então é fato que o número é maior ainda. Sim. Né? Mas vamos considerar 80%. Então, 80% da sociedade brasileira é avessa a essa bandidolatria que o Rafa mencionou. E isso ainda me dá um alento. E aí, eu sei que vocês não me perguntaram isso, mas por que eu escolhi, como promotor de justiça, ir trabalhar no júri e não trabalhar nas varas criminais comuns? A gente ia perguntar isso. Né? Você adiantou aí. A resposta é essa. O povo brasileiro ainda é eminentemente correto, conservador, cristão e sabe que a criminalidade é fruto da decisão da pessoa. Até porque, como eu disse, a maioria do povo brasileiro é pobre também, mas não delinque. Então ela senta lá nas 7 cadeiras do Tribunal do Júri, do Conselho de Sentença, e ela fala, eu tive as mesmas dificuldades do que esse cidadão que está aí. Só que eu fui atrás, batalhei, sofri, estou aqui, sou honesta, criei meus filhos com dificuldade, não delinqui. E agora por que vão passar o pano na cabeça desse outro aí? Agora, já o douto, né, o letrado, o formado, no Mackenzie, né, o iluminista, né, ele vai dizer o quê? Ah, não, é um coitadinho, isso e aquilo. Então, eu encontrei... Esse é o jurado que absolve, em geral, nessas situações de coitadismo. Quem absolve, normalmente, é o jurado universitário. Isso, mais, o mais... Intelectual, exatamente. Metido a intelectual. Metido, né? Mas o povão mesmo... Não, pensa como eu penso. Então, eu não saio do júri. Isso é uma coisa que eu falo. É cansativo? É cansativo pra caramba. Eu chego pra minha esposa e eu dou tchau pra ela quando eu tô indo pro fora e, tipo, não sei se à noite eu vou te ver, nem sei se eu vou ver os nossos 2 filhos, né? Amanhã de manhã a gente conversa. Porque eu tenho hora pra chegar, mas não tenho hora pra sair. Mas a resposta que a população dá nos processos do júri, para mim é fantástica, né? E até porque você se sente como promotor muito mais importante, persuasivo num júri do que numa vara criminal comum, né? Falando para um juiz, o juiz não está nem ouvindo o que você está falando, né? Agora no conselho de sentença, o povo presta atenção porque é importante aquilo que você vai dizer para ele, né? E ele, como leigo, ele quer ouvir o que você tem para dizer. Então eu digo, é cansativo, desgasta. Eu ganhei esses cabelos brancos todos aqui em muito pouco tempo dentro do júri. É charme. Eu envelheci bastante dentro do júri, é fato, mas eu não troco nada dentro do direito. Aliás, eu acho que a única coisa que se salva ainda dentro do direito, na atualidade, é o Tribunal do Júri. Porque é um instrumento de participação do povo dentro do judiciário. E o povo decide muito, mas muito melhor do que os tribunais togados hoje em dia. Então, porque no júri ainda tem um senso comum. Exato. Os jurados ainda têm, eles trabalham ainda com a referência com a realidade, com o comum. Isso faz toda a diferença. Esse negócio do Rodrigo falar que
num debate oral de uma audiência de instrução normal, numa vara normal, o juiz não está escutando. Isso é fato. Não, é ridículo. Ele está fazendo outra coisa. Ele está preocupado com a sentença. Ele já fez a sentença. Já fez a sentença na maioria dos... Porque, tipo assim, eu estudei, né? Você estudou, o advogado estudou, mas assim, eu estudei mais, então eu sei mais do que vocês. Então vamos cumprir Tem essa postura arrogante dele assim? Muitos têm, né? Não falam, mas você percebe, né? Se você tá falando lá e o cara tá lá digitando a sentença, o que ele tá te chamando? Né? Fala aí, idiota. Né? Mais ou menos assim. Não gostou, recorre. Parece que você fala para fim de deixar forma. Exato, é para não dar nulidade, entendeu? É pro forma. Entendi. E isso é verdade. E tem outra coisa sobre isso, assim, se você quiser chamar a atenção do juiz para uma coisa realmente especial no caso, você tem que parar tudo e falar com ele. Esquece o debate, fecha o microfone. Olha, aquele policial ali é corrupto. Aí surge uma série de outras coisas que ficam à parte do processo, aí o juiz vai te olhar e vai prestar atenção. Pode ser que na alteza, na benignidade dele, ele te dê uma olhada. Pode ser que ele pense, tá, vai lá, fala o que você tem. Aí ele vai prestar alguma atenção em você, mas em geral é assim. Eu tenho uma pergunta, Mas tem que perguntar mesmo, pô. O cara, por exemplo, senhor, você que é do júri, promotor do júri. Você convenceu o júri lá e você mudou o bandido. O juiz lá que é leniente, ele consegue fazer uma manobrinha ali pra... Entendeu o que eu quero dizer? Às vezes, é raro, né? A maioria dos juízes, pelo menos com os quais eu trabalhei, eu tive muita sorte, né? Deixa eu, aliás, deixar bem claro isso, porque eu tenho muitas críticas, inclusive dentro do Ministério Público e do Judiciário, talvez até mais. Mas eu tive sorte de trabalhar com bons juízes, né? Agora, isso daí é possível. Eu já peguei alguns juízes que vieram, né, substituir quando o titular estava de férias, então já dá para perceber que era um juiz mais garantistão, que já passou uma semana na vara, já soltou um monte de gente. Então você fala, esse cara é pernicioso, né? Então sai logo daqui, porque se você não sair por vontade própria, nós vamos fazer você ter vontade de ir embora. E aí o que dá para ele fazer? Ele não pode fugir do veredito do jurado, como você falou, né? O jurado foi lá e fritou, condenou. Mas como quem fixa a pena é o juiz presidente, ele pode amenizar a pena. Ele pode, ao invés de aumentar um pouquinho mais, que tem lá as balizas de mínimo e máximo, ele sendo um cara garantistão, ele vai fixar no mínimo, né? E vai eventualmente inventar alguma coisa, vai já fazer um desconto da pena que ele ficou... preso preventivamente, já vai descontar e vai dar um outro regime mais benéfico para ele, um semiaberto de cara, um aberto, enfim. Dá para ele fazer umas piruetas lá, né? Mas ele fica mais limitado por conta do veredito do jurado, né? Porque se ele contrariar o veredito do jurado, isso é passível de recurso e o tribunal reforma na hora. Sim. Rodrigo, é o seguinte, você é um promotor do júri realmente por opção, tá? Sim. E você continua no júri porque você realmente acredita que ali você exerce suas potencialidades e obtém decisões mais justas e acertadas, né? O que você tem a dizer para os nossos colegas que são promotores e também para os advogados, mas primeiro para os promotores, como ser um bom promotor do júri? O que você tem que ter, né? O que você tem que prestar atenção, como se comportar ali... Eu acho que o primeiro é vocação, né? Você vai descobrir se você tem ou não fazendo júri, né? Tem muita gente também que acha, não, eu não tenho vocação para o júri. E, na verdade, bem treinado pode ser um bom promotor de júri. Agora, geralmente é o cara vocacionado. Eu costumo brincar que o promotor do júri e a promotora do júri são aqueles que, na época da faculdade, sentavam lá no fundão, né? São os caras do fundão, não são os caras da frente. Porque o negócio é mais... É menos técnico. É menos técnico, muito menos técnico, né? E é como você falou, é trabalhar o senso comum, né? Então, primeiro, você precisa ter noção da realidade, coisa que muito jurista hoje em dia não tem, né? Vive dentro da sua bolha e acha que aquilo que ele pensa é o certo, é o correto. Eu acho até que esse é o problema das cortes superiores. Pois vive naquele mundinho deles ali, fechado, aquela redoma de vidro, e não conhece a realidade. Então, primeiro, você precisa conhecer a realidade, você precisa conhecer a sua cidade. As dificuldades que o povo passa, onde está o tráfego, os problemas relacionados a
pobreza, esse tipo de coisa, é isso? Eu acho que isso é fundamental e óbvio, para você ter um bom desempenho no júri, você precisa ser uma pessoa mais articulada, né? Uma pessoa que não tenha receio de falar em público, você não pode ser um cara tímido, não pode ser uma mulher insegura, né? Travadão. Não vai dar certo. E você não pode ser extremamente técnico. O Ramon seria bom, porque ele é bem desinibido. Não sei nem falar direito, velho. Você não pode ser um cara técnico. Se você for um cara estritamente técnico, você vai fazer o jurado dormir, né? Então, na verdade, você tem que ter técnicas e armas de persuasão e precisa ter uma boa desenvoltura, uma boa oratória, porque ali o júri, eu costumo dizer, é como a gente diz em neurolinguística, né? O conteúdo, não tem aquela regrinha lá, é 7, 38, 55, né? Às vezes o como falar é muito mais importante do que o que você tem para falar, né? O júri é um pouco disso, claro que você precisa ter um argumento, você tem que provar que o cara cometeu o crime. Tem que ter alguma substância. Mas você vai abrir o filtro, né? Você vai conseguir entrar na cabeça do jurado sabendo como falar. Então, tipo, se ele confiar em você, se ele gostar de você, já é meio caminho andado. Então, você precisa conhecer a realidade, você precisa conhecer o que ele pensa, né? O senso comum, e saber como falar. Para primeiro ele gostar de você, confiar em você, para depois você entrar na matéria fática, que na verdade no júri é muito mais fático do que jurídico. Por isso que também eu me dou muito bem, melhor, né? No júri do que no juridiquês e nesse tecnicismo, que aliás nem dentro do direito, né, das varas criminais comuns, não dá nem mais para dizer que é direito codificado, né? Que hoje é o que dá na telha deles, não dá para dizer. O que eles quiserem, é o princípio que eles escolherem para revogar a própria lei ou a própria Constituição. Então, quer dizer, nem existe mais tecnicismo, direito romano-germânico dentro das varas criminais comuns. A linguagem não está mais compreensível. Se um advogado, promotor, procurador, seja lá o que for extremamente técnico nas suas manifestações, é muito capaz desses argumentos nem serem compreendidos nos tribunais. É muito capaz, tá? Entendi. Rodrigo, o seguinte, eu sei que você é um cara que gosta muito, aliás, não é que gosta, é que também é necessário, né? Mas você tem aí um apreço pela retórica, né? pela capacidade de oratória. Você já estudou isso? Você pretende dar aulas sobre isso, escrever sobre isso? Fala um pouco da importância da retórica e da oratória na tua função como promotor e como intelectual. Eu acho fundamental, né? E essa é uma área que eu despertei, óbvio, por causa do júri, né? E também lendo, né, sobre o assunto, tem um colega muito bom de oratória, de técnica de persuasão, que ele é de Goiás, é o Dani Salles Silva, não sei se já ouviu falar. Aliás, ele que faz a 4ª capa desse meu livro, o mais recente. E eu posso dizer, ele estuda muito filosofia, psicologia, né? E aplica no direito. Eu costumo dizer que o Dani é um psicólogo forense mais do que um promotor de justiça. Então ele sabe fazer isso que eu comentei aqui um pouco por cima, né? Ele sabe tocar a pessoa do jurado, ele sabe fazer a pessoa confiar nele e gostar dele. Então você vai assistir um júri dele, ele humaniza o discurso. Porque se você chegar num plenário do júri e começar a dizer para o jurado a diferença de erro de tipo e erro de proibição, né? Teoria extremada da culpabilidade e limitada da culpabilidade, nem a gente sabe o que é isso direito, a gente ficou 5 anos na faculdade, né? Então você não pode chegar para 7 pessoas do povo e começar a falar isso. É como eu falei, a pessoa vai dormir. E o Dani, ele é preocupado com a psicologia judiciária e com neurolinguística. Então, a partir do momento que eu me aproximei mais dele, e com as indicações dele, e também aprendendo com ele, eu passei a dar muito mais importância para isso. Então eu acho que a neurolinguística e essas armas de persuasão que tem a ver com a psicologia, né, humana, elas são fundamentais na formação da convicção do jurado. Você aprende a trabalhar com os vieses das pessoas. Todos nós temos vieses, né? E você tem que saber trabalhar aquele viés em proveito do discurso que você está tendo no momento. Então, eu pretendo, aliás, você me pergunta se eu pretendo falar ou escrever sobre isso. Claro que depois que você escreve 3 livros, tudo bem, pode não ser grande coisa, né? Mas assim, você já fica naquela, né? Pô, o que eu posso escrever daqui para frente, né?
Uma coisa que eu gostaria de escrever é exatamente isso. Eu já tenho até mais ou menos o nome do eventual futuro livro. Seria mais ou menos assim: júri, comunicação e apartes na tribuna. Então, como ter uma boa comunicação, né, persuasiva com o jurado, para ajudar quem? Os colegas promotores de justiça. Claro que, né, o inimigo, entre aspas, né, pode se aproveitar dessas técnicas, né, os advogados, enfim. Mas eu escrevo não para ganhar dinheiro, que quem escreve, vocês sabem, ninguém ganha dinheiro escrevendo livro. Pelo contrário, às vezes é muito mais investimento do que lucro. Comparando o tempo em tempo empregado e o proveito. Sim, mas o que eu quero é ajudar colegas que pensam como eu, entendeu? Ajudar pessoas que não sabem o que é nova ordem mundial, o que é globalismo, o que está por trás disso, quais as verdadeiras intenções das pautas feministas de desencarceramento. Eu quero ajudar as pessoas a elas entenderem a realidade, e no meu âmbito, né, profissional, eu quero ajudar promotores de justiça a serem bons promotores de justiça, em especial do júri. Né? E por que eu escrevo isso? Porque tem muito colega, inclusive, que escreve livro, é muito bom, tem um baita conhecimento jurídico ou até prático, mas escreve pensando em vender bastante, né? E tem gente que muda o entendimento nos livros... De acordo com o público. Exatamente, para vender mais, né? Então eu tenho um professor que eu tive aula 20 anos atrás, que a aula do cara era fantástica, eu adorava o cara. Hoje eu pego o livro dele e dá vontade de jogar fora. Porque não sei se mudou mesmo ou se foi por conveniência. Mas o que é? Você escrever numa determinada linha, você vende bastante livro. A gente falou de garantismo penal, essas coisas. Se você tiver uma linha dessa, abolicionista, garantista, você vai vender muito. Até porque a maior massa compradora... são os advogados. São os advogados, que é o público da defesa, que precisa se alimentar. E tem muito mais advogado do que promotor. Agora, eu não. Eu quero deixar bem claro. Desculpa se não gostarem, mas eu quero escrever para ajudar os meus colegas. Mas esses que estão, exatamente, esses que estão do lado que eu considero o lado do bem, né? Mas assim, isso é uma coisa importante, porque o Rodrigo ele fala essa questão do lado do bem. Existe uma diferença entre você simplesmente trabalhar uma tese para vender livros e conquistar advogados, e você, num processo intelectual honesto, buscar a verdade, seu entendimento sobre um determinado assunto. Isso é a cátedra, essa é a beleza da cátedra. Para que isso aconteça, é necessário que a pessoa seja provida de virtudes. Ela precisa ter uma congruência, precisa ter honestidade. E o principal é o compromisso com a verdade, que daí também vem da questão da noção da transcendência, de saber que nós seremos julgados por um julgador perfeito no momento da nossa morte. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que falta muito hoje na comunidade acadêmica do direito, que é a sinceridade intelectual, entendeu? Sim. O nosso universo é um universo extremamente, eu digo jurídico, né? Extremamente antropocêntrico, extremamente, né? Entre aspas, no progressista. Vai, que eu tenho um pouquinho mais de entrada, é a mesma coisa. O cara escreve o que vem, não escreve o que ele acredita. Ocasião, esse eu acho que muitos podem ser dentro da igreja, que a gente chama, né, de inocentes úteis, né? Ou idiotas úteis. Sim. Na verdade é aquilo lá, né? Tá acreditando piamente na roupagem, né? No rótulo. E não descobriu ainda o que está por trás desse movimento, né? Você falou de religião, então a gente pega aqui na Igreja Católica a teologia da libertação, e a gente pega na Igreja Protestante Evangélica a missão integral. Então, assim, tem muitos adeptos, né? Mas eu ainda acredito que a maioria desse povo não entendeu ainda o que está por trás, e por isso que reza nessa cartilha. Mas a gente sabe que é uma reinterpretação das escrituras sob um viés marxista, tanto na teologia da libertação como na missão integral. Rodrigo, falando em reinterpretação das escrituras, isso no cotidiano de quem faz júri, eu já fiz alguns júris, e nos júris que eu fiz, advogados também evocaram passagens bíblicas para desacreditar a capacidade dos jurados de julgarem, ou para evocar uma espécie de clemência, né? A gente percebe que isso acontece, né? Isso é uma prática. Volta e meia alguém cita uma passagem do Evangelho, inclusive, né? Para se aproveitar daquilo e conseguir ali algum benefício para o acusado. O que o promotor tem que fazer diante desse cenário?
Assim, ele tem que entrar nessa tese, ele ignora, ele vai para a parte técnica. E outra coisa que eu queria saber a sua opinião, isso é correto um advogado fazer isso, apesar do princípio da plenitude da defesa? Porque, como cristãos, tergiversar sobre a palavra de Deus é uma coisa muito séria, né? O que você tem a dizer sobre essas duas questões? Então, Rafa, esse assunto aí é exatamente o assunto deste meu recente livro que chama Perdão versus Castigo, Vieses Teológicos no Tribunal do Júri. Que ele é fruto do quê? Dessa experiência no júri, como eu falei, há 19 anos, e onde invariavelmente surgem, né, os lobos travestidos de ovelha, os falsos profetas, geralmente na bancada da defesa, fazendo isso mesmo que você disse, né? Querendo incutir na mente do jurado que ser um bom cristão, e eles sabem que a maioria da população brasileira é cristã. Sim. Então eles querem explorar exatamente isso que a gente já comentou, o viés teológico do jurado em benefício do malfeitor e não do benfeitor. Então aí o discurso é esse, né? Um bom cristão é aquele que perdoa. Um bom cristão é aquele que dá uma outra chance. O diabo é acusador. Exatamente, o diabo é o acusador. A gente sabe. Né? A gente sabe. Tem, a gente sabe, tem nas escrituras, né? Sim. E tudo isso, todas essas falácias, esses textos fora de contexto, é que eu estou abordando e, né, de certa forma, acredito que desmascarando para auxiliar os meus colegas promotores de justiça, defensores da vida. Como eu falei, eu escrevo para promotor de justiça, eu não escrevo para advogado que defende bandido. Né? O Santinho fez uma coletânea dos argumentos dos caras, rebatendo os argumentos exatamente. Para mostrar para os meus colegas o que fazer numa situação como essa, porque não precisa ter medo, né? A verdade está do lado do defensor da vida e em nenhum lugar das escrituras está escrito que o malfeitor não tem que arcar com as consequências do seu pecado. Salvação eterna é outra coisa, né? Sim. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados no âmbito da salvação. Então, soteriológica é outra coisa. Agora, o que ficou aqui, a consequência do pecado, você tem que arcar, pô. E são inúmeros os exemplos bíblicos no sentido de que você pode ser salvo se você se arrepender, né? Se você se arrepender genuinamente, se crer em Jesus Cristo como seu único suficiente salvador, você vai para o céu. Mas você matou, você roubou, você paga a sua pena. Jesus não fez o ladrão da cruz descer da cruz. É isso, né? Que eu ia falar exatamente agora. Foi no último segundo de vida, né? Do chamado bom ladrão, que ele se converteu. Senhor, quando você chegar no teu reino, lembra-se de mim. Fica tranquilo que daqui a pouco você está comigo no paraíso. Mas ele deixou de morrer? Não. Morreu. E foi para o céu depois, evidentemente. Né? É o que acreditamos. Mas assim, pega Davi, o exemplo de Davi. Quantos crimes Davi cometeu e ele ficou sem a consequência do pecado? Não, ele foi punido 4 vezes, né? Adulterou com Batseba, teve o filho. O que Deus fez? Não matou ele, mas quem que morreu? A criança. Né? E o depois foi... conspiração familiar, a filha dele também foi, né, abusada. O tempo que ele queria construir. O que ele fez com a Batseba, a desonra, e depois ele sentiu na pele, na filha dele. Enfim, existe consequência para o pecado, mas onde que está Davi hoje? Certamente está no paraíso, né? Tá com Deus. Sim. Mas então é isso, salvação eterna é uma coisa. Mas os caras querem... Eles querem dizer... Exato. Não, para eles é assim, ó, ele falou aqui que se arrependeu e ponto final. Só que ele continua mentindo, né? O réu lá tá mentindo contra todas as provas. Aí vem um advogado e fala isso que você falou. O diabo é o acusador. Aí eu retruco. Não, senhor. Né? O diabo não está aqui na acusação, porque Deus também acusa. Aliás, eu leio o Salmo lá que está dizendo que eu o acusarei. Né? Então, Deus também acusa. Mas o diabo, na verdade... tá lá em João 8,44. O senhor conhece? Já que o senhor está citando a Bíblia aí, doutor, né? Já que o senhor é bom de Bíblia, o que está escrito em João 8,44? Nós estamos ávidos para ouvi-lo, né? Eu sou todo ouvidos a Vossa Excelência. O que diz João 8,44? Tá a palavra. O senhor dá a parte inverso, né? Você oferece para ele uma parte, ele não te dá, ele não te interrompe, você dá. O tempo é seu.
Aí você fala isso pra ele não vai saber, óbvio, porque ele veio só treinadinho para aquilo. Aí você vira para ele e diz: o diabo sempre foi assassino e pai da mentira. Quem é assassino aqui, doutor? É o seu cliente. Quem tá mentindo aqui pro jurado? É o senhor. Então o diabo tá na bancada da defesa, não do Ministério Público. Acabou. Então, o melhor fazer nessas situações é enfrentar esse debate sobre essas passagens bíblicas. Eu acho que sim. Eu acho que se você, como você sugeriu, né? E tem gente que faz Vamos isso. pra técnica, gente. É a pior coisa. É a pior coisa. Porque o jurado vai ficar com aquilo e ele não sabe responder. Mas por isso que o livro dele é importante. Ele não sabe responder, o advogado trucou ele, agora ele não soube sair. Né? Então, e tem colega que faz isso. Teve um julgamento muito recente aqui de grande repercussão lá no Rio Grande do Sul, né? Agora, da Boate Kiss. Sim. Né? Não conheço o colega. Uma das colegas eu até conheço e é muito boa. O outro acho que também é bom, mas ali ele cometeu desculpa, né? Mas eu acho que ele cometeu um equívoco. Eu acho que os advogados tinham falado alguma coisa voltada à religiosidade, à espiritualidade, acho que até de coisa espírita, não era? De uma carta psicografada, enfim. Uma carta. Né? E aí parece que o discurso foi: os senhores não estão aqui para decidir sobre isso. Acho que ele até usou uma outra passagem, mas ele queria dizer, ele usou a passagem, mas para dizer que não era para focar naquilo, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tipo, vamos saber separar as coisas. Sim. O que ele está falando, religião é uma coisa, direito é outra. Para mim, bobagem. Né? Aliás, tem até, isso é psicologia judiciária. É o efeito do fruto proibido. Quanto mais você disser para alguém não pensar em alguma coisa... Pensa na hora, naquilo. Na hora. Se eu chegar para você e falar agora assim, não pense, Ramon, na Torre Eiffel lá em Paris, na França. Já tô com ela aqui na minha cabeça. Então, né? Então, assim, não adianta. Se você falar não, ou tipo, ele quis dizer isso, né? Não vamos misturar as coisas. Já misturou. Não pense naquilo. Na hora, já foi. O efeito do fruto proibido. Você, na verdade, não só não impediu, como você aguçou o interesse do seu receptor em saber sobre aquele assunto. Você deu um booster aí então, pro cara pensar naquilo. Eu sou totalmente contra a limitações de teses defensivas ou, evidentemente, acusatórias. Você pode ver que começou com a gente, né? O Código de Processo Penal lá proíbe a gente de falar de algema, de pronúncia, de silêncio. Agora já passou para a defesa. Né? Não pode falar de legítima defesa de honra. Daqui a pouco vai voltar de novo para a gente. O novo anteprojeto aí que estava em voga. A gente não ia poder falar da prova do inquérito, não ia poder falar de sei lá mais o quê, disso, daquilo. Ou seja, cada vez mais vão cerceando a nossa liberdade. E se no júri acabar a liberdade de expressão, nos outros lugares já acabou, né? Agora, se no júri acabar também, fecha, implode aquilo lá e acabou. Rodrigo, eu ia te perguntar exatamente sobre essa questão da legítima defesa da honra, da plenitude da defesa e da impossibilidade de arguir isso pela defesa no júri. Essa, acho que foi despacho de uma liminar, o cautelar do Dias Toffoli, né? Acho que foi. Que falou que o júri é retrógrado. Que é retrógrado, né? Ele fez meia dúzia de júri, deve ter perdido todos, e aí vem falar isso daí. Assim, a gente percebe muito rapidamente quando o sujeito tem uma cabeça tecnocrata, né? O primeiro passo é querer desalijar a população das decisões judiciais, no caso do júri, e das decisões políticas, no caso do executivo, né? Mas, e no legislativo também, ou criando normas por via de decisões judiciais, ou então declarando inconstitucionalidade quando evidentemente não há, como acontecia na lei de crimes hediondos, por exemplo. O que significa essa questão da legítima defesa da honra, não poder alegá-la? O bem jurídico honra deixou de existir? Essas pessoas que decidiram isso entendem que eles não têm honra, por isso os outros também não têm? O que é isso? O que você tem a dizer sobre essa decisão? O que eu acho que ali é a intenção... Primeiro a gente tem que colocar o seguinte, né? Nós todos aqui, eu tenho certeza que vocês pensam como eu. E eu, como promotor do júri, curador da vida, eu sou um defensor de todas as vidas, né? Todas as vidas importam. Exatamente. Todas as vidas importam, né? Sim. Não só desse segmento ou daquele outro. Para mim, aí, no que aconteceu no Supremo? Para dar aquela lacrada, né? Porque a pauta é a pauta de gênero, né? A pauta feminista, de defesa da mulher. Não estou dizendo que não tem que existir. Tem que existir, mas tem que existir também a mesma preocupação que tem nos crimes contra as mulheres, a gente tem que ter em todos os outros crimes. E também contra os homens, porque também são vidas humanas. E também contra os fetos, que também são vidas humanas. Até porque a maioria dos crimes de homicídio, pelo menos no Brasil, são contra homens, né?
até a última estatística que eu me atualizei, era quase 80% de homem matando homem. Né? E o nosso índice de elucidação não chega a 10%. Então, olha o que tem de bandido à solta, matando, matando tudo quanto é sexo. Né? E nós temos que punir todos. Só que dentro do direito hoje, não só do direito, né, mas essa visão aí gramsciana. Isso. São os grupos minoritários, né? São as minorias. Então o direito hoje... O direito do lucro proletariado. É o que o Schiller fala no livro dele, né? É justiça restaurativa, resolutividade e minorias. Então, como atendia esta pauta feminista... O livro dele é Ativismo e a Nova Ordem? É o Ministério Público como e Ativismo Judicial, Ministério Público como agente de subversão social. Sim, fantástico, fantástico. E ele tem um outro junto com o Jean-Marie Lambert também, que também é fantástico. Né? Nesse livro ele prova a relação entre a Fundação Ford e o estado atual do direito no Brasil, o estado gramsciano e marxista do direito brasileiro. É uma coisa fantástica. Então a preocupação hoje nos tribunais é atender essas pautas identitárias. Aí qual é o meu entendimento? Como esta tese é muito utilizada em feminicídios, né? O homem matou a mulher em defesa da honra, então o Supremo entendeu que não pode falar isso, né? Mas só que é uma tese que, assim, se já teve alguma recepção, né? Se já foi agasalhada em algum tempo, foi há muito tempo atrás, né? E eu costumo dizer, poxa vida, se você é promotor do júri e precisa que o Supremo venha e diga que a defesa não pode falar isso para você ganhar o júri, então você é um péssimo promotor do júri e saia do júri, porque você não sabe fazer júri. Porque é tão fácil você destruir um argumento desse. Como é que você vai matar alguém? Né? Como é que você vai matar uma mulher? Exatamente, para você defender a sua honra. Primeiro, esses casos são casos clássicos de traição, né? A mulher trai o homem, então o cara mata e diz que foi em legítima defesa da honra. Em primeiro lugar, a honra dele permanece intacta. Se tem algum desonrado ali, foi aquele que traiu. A mulher. Né? Ou o contrário, que se o homem traiu, o desonrado é o homem. Né? Então não existe essa... Já tem uma contradição em si mesmo. Agora, foi evidentemente para atender esta pauta identitária, para conferir uma proteção maior para o grupo das mulheres, nos feminicídios, para que não possa nem ser alegado. Agora, ainda que fosse alegado, como eu falei, qualquer promotor de justiça mediano consegue rebater um argumento esdrúxulo desse, como você disse, pela proporcionalidade. Isso não é legítima defesa. Legítima defesa, você precisa ter a sua vida em risco para você poder matar o outro. Não há que se falar em legítima defesa de honra matando alguém. Posso defender minha honra, você me xinga, eu te xingo. E está expresso no Código Penal, retorção imediata, você não aplica pena. É uma espécie de legítima defesa da honra. Você me xingou, me injuriou, eu te injuriei. Pronto, acabou. Agora você comete um ato qualquer. Não põe a minha vida em risco, eu vou lá e mato. Isso não é legítima defesa. Você me xinga, eu te dou um soco, eu tô cometendo um crime. Seria isso. Há entendimento que, né, eu posso te xingar e você me dá um tapa, há até entendimento que pode se encaixar ainda, não estaria tão longe, né, de uma desproporcionalidade tão absurda. Então, mas tem entendimento nos dois lados. Agora, você matar alguém por conta, não da sua desonra, porque você continua com a sua honra imaculada ainda, você não fez nada, é óbvio que é muito fácil destruir esse tipo de argumento. Só que o Supremo quis... vamos dizer, não é agraciar, né? Quis dar, vamos dizer, mais uma proteção nesse tipo de crime para atender essas pautas identitárias, que é o que só tem hoje. É o que só tem hoje em dia. A decisão do Supremo não impede, a princípio, a legítima defesa em outra situação que não seja atentar contra a vida do agressor. Tá? Se um sujeito está num processo de injúria, difamação ou calúnia contra você, ele está ali te xingando o tempo todo, ele não para, e você utiliza da força física para interromper essa marcha criminosa, a princípio isso não está cobertado na decisão do ministro lá. Sim, não acabou, como você perguntou, né? Se acabou a legítima defesa da honra. Não acabou.
né? Mas limitaram esse argumento dentro do âmbito do processo do júri, que na minha visão seria muito fácil destruir, e mais, é mais um cerceamento, né? É mais uma vedação à liberdade de expressão. No júri tem que caber qualquer tipo de argumento, seja do Ministério Público, seja da defesa, até porque é um tribunal especial, não é um tribunal codificado. Mas vamos lá, Rodrigo, vamos lá. O advogado, ele sustentou ali no meio do plenário, de forma surpreendente, a defesa da honra do réu, do assassino. Qual é a consequência prática disso? Vai ter que dissolver o plenário? Porque os jurados já ouviram. Aí vai depender do juiz, né? Vai depender do juiz. Provavelmente aquele que se sentir prejudicado vai pedir para, primeira coisa, constar na ata, consignar em ata, e eventualmente pode pedir para o juiz presidente dissolver, fazer isso que você falou. Olha, não pode falar, mas também se a gente continuar... E a partir de agora, mesmo que ele não volte a falar, já produziu o efeito. No quesito da clemência. Exato, já pode, a gente não sabe o que se passa na cabeça do jurado, então pode haver esse tipo de pedido. Agora, eu vou dizer por mim, tá? Porque assim, o dia que eu precisar dessas, desculpa, com todo respeito, mas o dia que eu precisar dessas decisões do Supremo para eu fazer meus júris, eu tô perdido. Sim. Então, eu deixaria, doutor, toca o que o senhor quiser. Por mim, eu não preciso pedir para dissolver conselho, eu não preciso pedir para constar em ata, né? Vamos debater, não é isso. O tribunal do júri é isso, é o tribunal do povo. E não é um tribunal codificado, é um tribunal especial. Se o jurado quiser entender que uma lei é injusta, seja para condenar ou para absolver, ele pode, né? É um tribunal que eu chamo consuetudinário, é um tribunal especial. Então vamos debater esse seu argumento. E aí eu iria confrontá-lo, como eu acho que mencionei aqui, dizendo que é um absurdo você alegar a legítima defesa de honra numa situação concreta como essa. E eu tenho certeza, quase absoluta, que ninguém mais cai nesse argumento pífio. Ô, Rodrigo, é o seguinte, você não acha que seria, assim, um dos problemas que eu vejo na jurisprudência atual das cortes superiores e suprema é a falta do pensamento consequencialista. Então a pessoa toma uma decisão e essas pessoas tomam essa decisão com base num projeto de uma agenda ou de uma engenharia social, eles não conseguem antever os cenários possíveis que aquela coisa pode desdobrar. Então, eu vou te dar uma situação. Um pai vê que o namoradinho da filha teve uma relação com a filha, filmou, e ele está vendo ali que o sujeitinho vai publicar, vai distribuir, vai encaminhar aquele vídeo íntimo com a filha do sujeito lá para alguém, para uma rede social, qualquer coisa. E o pai está ali naquela situação, ele tem o poder de impedir que aquilo aconteça, eliminando, a princípio, a vida daquela pessoa, porque o cara está resoluto, ele quer mandar, eu vou mandar isso aqui, você é um idiota, tua filha é uma piranha, não sei o quê, né? Vou apertar aqui, aí ele pode pegar a arma dele, e proteger a honra dela nessa filha, nessa situação. Não tem situações proporcionais em que é possível você eliminar a vida de alguém para proteger a honra? Eu sei que existe um crime que protege as pessoas, né? Um crime que pune condutas de divulgar cenas íntimas, né? Sem autorização. Mas, no fundo, o bem jurídico protegido por esses crimes é a honra. Sim. Se eu pegasse um júri assim, né? Dizendo por mim... A prova ali levantada foi nesse sentido. Sim, provavelmente eu não pediria absolvição por legítima defesa de honra, né? Eu acho, como você colocou lá no começo, desproporcional. A vida do cidadão não estava em risco. Para mim, legítima defesa para matar alguém é isso. A sua vida corre risco, você precisa matar o do outro, né? Qualquer coisa muito fora disso, para mim, não é legítima defesa. Você pode ter um privilégio, né? Eu acho que este exemplo concreto que você está dando, para aqueles que conhecem um pouco de direito, seria um caso, possivelmente, de um homicídio privilegiado, que é aquele que tem previsão legal, ninguém está criando nada, né? Nem interpretando nada, mas que diz que quando o homicídio é praticado ou sob domínio de violenta emoção, logo injusta provocação da vítima, ou quando o homicídio é praticado por um relevante valor moral. Eu acho que entraria mais adequadamente num homicídio privilegiado, que seria com uma redução significativa de pena.
Claro que teria a questão da honra envolvida, eu entendi o que você está falando. Quer dizer, o Supremo decide uma coisa pensando só num tipo de homicídio, né, vedando um tipo de argumento. Exemplo clássico da traição. Isso. E existe toda uma outra gama de fatos concretos da vida que não dá para prever, né, e que podem ser afetados por essa decisão, né, esdrúxula. Realmente, você tem razão em dizer isso, mas nesse seu exemplo concreto, eu acho, não, teria discussão de honra, seria direito da defesa argumentar isso, por isso que eu acho que tem que liberar todo e qualquer tipo de argumento, mas eu, como promotor, num caso assim, a absolvição por legítima defesa de honra, não. A honra e a defesa da honra serviria aí como atenuação da reprimenda. Eu falo por mim. Ô, Rodrigo, é o seguinte, é ético que um advogado malverse sobre passagens bíblicas no Tribunal do Júri? Isso ainda está em aberto. Não, ético não é, né? Mas assim, eu ia falar uma coisa, deixa eu ficar quieto. Ético não é, mas a gente está acostumado a enfrentar adversários antiéticos. E aí o que você vai fazer num tribunal do júri? Você vai falar pro cara, o senhor é antiético, não vou continuar, vou sair. Vira pro juiz, né? E tipo, né? Chora, corre pra barra da saia da mamãe, o senhor faz alguma coisa, ou então abandono o plenário, eu vou embora, porque o senhor é antiético. Para, né? Tribunal do júri, pô, é pra homem, né, pô? É pra homem e pra mulher de verdade, né? Rodrigo, você já abandonou o plenário? Nunca abandonei o plenário na minha vida. Também lá. O que eu faço? Teve uma situação ali que foi difícil. Não, às vezes eu não tô dizendo que não possa existir, né? Mas o que você faz? Você registra tudo na porcaria da ata, pô. Depois, se você perder, você recorre. Agora, você fugir do embate, pra mim, é que é medroso. Desculpa. Pode até ter uma situação excepcional que eu não me deparei, que eu não tenha ventilado até hoje. Mas pra mim, é meio se acovardar. Então, é ético o cara ser o lobo travestido de ovelha, o falso profeta, levantar o santo nome de Deus em vão? Não, não é. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para o júri que isso que ele está fazendo é antiético, antibíblico, é errado, e etc. Que se você votar com ele, você vai estar sendo, né, igual a ele, mancomunado com ele. Agora, proibir de falar, ou se insurgir, ou como você disse, chorar, abandonar plenário, pedir para dissolver conselho, eu nunca fiz. Eu me sentiria envergonhado se eu fizesse isso. Rodrigo, a gente ainda não falou da sua aula no curso Novo Normal e Degradação do Direito. Acho que é importante aproveitar a oportunidade para explicar para as pessoas. O Burke Instituto ele fez um curso, acho que foi a única entidade que fez um curso específico sobre isso, analisando os impactos do período que o Brasil sofreu, o mundo, mas especificamente o Brasil sofreu na época da PIRA, que a gente chama de PIRA aqui, por causa do... Uhum. E isso mexeu bastante com as instituições jurídicas. E quando eu falo instituições, eu digo mesmo as bases. Por exemplo, a ideia de Estado de Direito, de ordenamento, a ideia de protocolo constitucional para restrição de direitos fundamentais, com a própria noção de hierarquia de bens jurídicos, a liberdade, por exemplo, que é um bem extremamente importante, tanto a liberdade de locomoção como a de trabalhar, de reunião e expressão, de igrejas, de culto, ela sofreu um baque assim que era impensável há 5 anos atrás, né? Um estudante de direito que se formasse numa faculdade há 5 anos atrás, ele pensaria, por exemplo, para você impedir um culto, você precisaria estar em um estado de guerra ou de sítio. Sim. Tá? E numa fase calamitosa disso, até por causa dos efeitos curativos que existem nos cultos, né, nas missas, e por causa da importância da fé nos momentos de dificuldade de um povo, né? Também pelo lado de vista do cristão, que tem um dever de acolher os doentes e não de se afastar deles, né? Então, tudo isso foi revirado. E a sua aula fala exatamente, um dos temas da sua aula é sobre bens jurídicos, né? Sim. Como foi a sua experiência dando essa aula para o Burke e qual a importância, o que você tem a dizer para o nosso público sobre esse curso? Então, primeiro foi uma experiência extremamente gratificante, eu me senti extremamente honrado, em especial com o seu convite, que ele partiu inicialmente de você, obrigado pela confiança e por achar que eu era capaz de fazer,
dar essas aulas. Dúvidas, né? Em nenhum momento. E depois quem gravou comigo foi o Ramon também, né? Peguei ele o dia inteiro aí e nós fizemos um dia só, acho que 6 aulas. Foi bem legal. E é o que você falou, né? Era a parte de globalismo, nova ordem, dentro do contexto da pandemia. Aquilo que muitos, né, dizem que era a teoria da conspiração. E ali o que eu tentei foi mostrar por fatos, né, os absurdos, o exagero, né? Vamos dizer assim, ninguém defendia que não, que era uma coisinha de nada, que não devia ter preocupação nenhuma, não. Mas o que estava por trás daquela situação, nitidamente um movimento de controle social, né, de engenharia social, para fazer com que as pessoas cada vez mais venham a se acostumar a ser controladas, dominadas, e cada vez mais venham, vamos dizer, de uma forma até consentida, vamos dizer assim, né? A cada vez mais abrir mão desses direitos e dessas garantias individuais e fundamentais que você também comentou. E então, na verdade, assim, foi acho que um curso, umas aulas, e o Márcio Schilla e o Adriano Marreiros, né, também deram as outras aulas. Foi acho que um alerta, né, uma denúncia, no sentido de fazer com que as pessoas enxerguem quais são os planos, as estratégias e principalmente aquilo que a gente falou no começo. O método primordial é de disseminar medo por várias pautas que têm uma etiquetagem bonitinha. Neste caso que a gente vivenciou foi a defesa da vida, da saúde, etc. Mas era fazer com que viéssemos ceder os nossos direitos, achar isso legal, achar isso bacana, nos acostumarmos para cada vez mais no futuro cedermos mais e sermos mais controlados e manipulados, que é exatamente o objetivo da nova ordem mundial, né? Dos blocos globalistas e dos estados totalitários. Você pode ver que agora mesmo com essa frouxidão, né? Vamos dizer assim, com essa volta gradual de todas essas medidas e limitações, a gente vê ainda muita gente voluntariamente cumprindo muitos daqueles absurdos. Não sai de casa, não tira máscara. Para mim, o mais evidente é a máscara. E quem são as pessoas que mais usam máscara? Por incrível que pareça. Os jovens, os adolescentes e as crianças. Eu achei que fossem os velhinhos, com medo. Mas não. Você passa em qualquer escola que já liberou, a escola dos meus filhos já liberou. Eu vou buscá-los. 14, 15 anos. Eu vou buscá-los. Tem quase todo mundo. É o meu filho, a minha filha. Na escola da minha filha ainda é mais gente. Mas na do meu filho, é quase todo mundo ainda usando máscara. Tudo bem, quer usar, usa, mas veja como, né, já está enraizado no comportamento dessas crianças, que é exatamente este o plano. O foco principal são os jovens. Quando esse moleque de 15 anos tiver 30, 40, tiver lá então, vai aceitar o teste de obediência. Foi muito bem executado. Ele vai impor muito mais coisa pra gente. Ele pode impor praticamente qualquer coisa. Se o Estado impõe que você tome um experimento medicinal não passado pelas todas as fases de testes, ainda em fase experimental, sem responsabilidade. Se o Estado impõe que você use um aparato facial sem nenhuma comprovação, nenhuma evidência de que isso realmente seja uma medida apta para um mal que não é proporcionalmente grave a esse tipo de restrição, então você vai aceitar praticamente qualquer coisa. Né? Agora, eu tenho uma explicação. Agora, desculpa, não sei se você vai me perguntar isso. Faz a pergunta depois que eu faço. Não, antes de fazer a pergunta, eu tenho o jovem de hoje, ele é rebelde, mas ele é rebelde não contra autoridades públicas. Ele é rebelde contra si mesmo para se autodestruir. Então ele tem promiscuidade sexual, ele experimenta drogas, faz múltiplas tatuagens de baixo nível, de mau gosto. Uhum. E ele também é rebelde contra algumas autoridades privadas, como os pais e autoridades professores e tal. Né? Eu ia te fazer uma série de perguntas agora, que o papo está muito bom, mas a gente precisa... as pessoas provavelmente estão curiosas para saber a sua opinião sobre diversas coisas, mais pontuais, assim. Pode ser? Pode. Fala pra gente. Se eu souber responder. Você gosta do ativismo judicial? É uma coisa boa pro mundo? Não, evidentemente não. Evidentemente não. Eu sou, como eu disse, né? Cultura ocidental, tripé, filosofia grega, apreensão da realidade e não ideologia. Acho que é o básico isso, né? Da filosofia grega. Como é que você adquire conhecimento? Observando a realidade e não acreditando em narrativas. Direito romano-germânico,
que é segurança jurídica, vamos dizer assim, e moral judaico-cristã. Então, ativismo judicial e ministerial, eu sei que somos minoria. Mas essa não é a nossa função, não é do juiz, não é do promotor. Nós não fomos eleitos pelo povo, nós não recebemos um voto sequer para estar onde a gente está. Então, como é que a gente pode definir política pública? Como é que a gente pode legislar por vias transversas? Isso é ofender a soberania, né? Sim. Paulo Freire, você gosta de Paulo Freire? É um bom patrono da educação? É por isso que o Brasil está nesse, por isso que o Brasil está nesse ranking, né, de educação. Talvez, tá bem pra caramba. Talvez isso se explique, né, o patrono da educação, que aliás tem uma estátua do lado, acho que é lá na Suécia ou na Noruega, não é? Do lado de Mao Tse-tung, né? Só para... Ah, que legal. Acho que não precisa dizer mais nada. Você acha que vale a pena o Brasil tentar o socialismo? Não, de jeito nenhum. Essa pergunta é muito canalha. Essa pergunta é muito canalha. Mas Vai botar no Lula, vai botar no Lula, doutor? Também não. Tem a expectativa de dar mais cursos, dar aula em faculdade, fazer um curso com a gente no Burke, de repente, sobre retórica. Eu acho que no Burke, sim. Agora, se você me perguntar se eu tenho vontade de entrar na universidade, eu vou te dizer sinceramente, hoje não. Hoje não. Tudo bem, eu sei que eu deveria ter esta preocupação para tentar ajudar as pessoas que estão lá e sofrendo lavagem cerebral. Sim. Mas só de imaginar, né, de me encontrar com a maioria do corpo, né, docente, já me causa urticária. Então eu prefiro, né, uma palestra aqui, um curso avulso ali, escrever aquilo que efetivamente eu penso, e trabalhar com o povo no júri. Isso sim. Muitos podem dizer assim, mas você não vai para a universidade, então você está sendo omisso. Não estou, porque eu já trabalho com o povo num lugar muito melhor, que é no júri. Foi por isso que eu escolhi ir para o júri. Eu tenho todo mês 25 cidadãos do povo diferente, onde eu posso sim e devo falar de direito, devo falar de fatos, de provas, devo falar do processo, mas evidentemente no meu discurso eu também tento incutir valores tradicionais naquelas pessoas que eu estou conversando. E a parte boa do júri é que só você fala, né? E o jurado tem que ficar quietinho. Então, quer dizer, não dá nem para ele te interromper ou te contra-argumentar. Então, sim, eu tenho um espaço durante pelo menos 2 vezes por semana, onde eu encontro pessoas do povo e ali eu tento persuadi-las, não só para condenar o criminoso, mas persuadi-las com esses valores tradicionais, conservadores e cristãos. Show de bola. É isso? Ramon, o que mais você tem a perguntar? Aproveita aí a presença ilustre. Eu já perguntei. Quer fazer uma declaração de amor? Não, o Rodrigo. Eu sei que você sentiu alguma coisa. Parte. Ele é. Aliás, família também, né? A gente acompanhando da esposa. Muito legal, muito humilde, muita gente boa. E então tá, Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Então eu acho que eu vou colocar de considerações finais aquilo que eu agora há pouco disse que eu ia falar, ia te interromper. Exato. Né? E eu acho que foi assim que eu terminei também a aula do curso da Nova Ordem e Degradação do Direito. Muitos devem perguntar, mas vale a pena, né, a gente fazer esse trabalho? Vale a pena a gente ser perseguido, rotulado, caçado, se expor, correr risco, até nos seus vencimentos, né, ser suspenso, colocar a sua família em privação? E aí eu vou um pouco para aquilo que eu disse no começo. A gente só vai ser verdadeiramente pessoas úteis se nós estivermos dispostos a ser perseguidos por esses valores, né? Vai adiantar? Que é a pergunta. Não sei se vai adiantar. Sinceramente, eu acho que não vai adiantar. Mas mesmo que não adiante, o nosso papel é fazer isso. Porque, como eu disse também no início, a nossa esperança não está neste mundo, né? Mas nas coisas do alto. E por que eu acho que não vai adiantar, né? Porque é profético e é bíblico. O que está escrito em Apocalipse é muito claro. É invencível, né? Pelo homem. E está escrito lá que são as coisas que devem acontecer, não que podem ou que talvez aconteçam. Vão acontecer. E dentre elas lá está escrito que vai chegar um dia em que todos terão um só pensamento. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações adorarão quem? O anticristo. Para mim, essa mensagem é evidente. Quem será o anticristo um dia?
um tirano globalista que vai dominar o mundo e que todas as pessoas vão idolatrá-lo. Tem esperança E nele. todas as pessoas vão ter o mesmo pensamento. O que a nova ordem mundial quer? O que esses estados totalitários querem? Que todos tenham o mesmo pensamento. É padronizar o homem, né, para poder controlar todos de uma mesma maneira. Então é produzir um novo homem que seja sujeito à dominação. Então está escrito que isso vai acontecer. Portanto, não acho que nós vamos evitar isso. Mas o nosso papel como servos de Deus, né? Exato. É lutar contra. Precisamos ser sal e luz neste mundo. Não é pela gente, é por Jesus Cristo. Exatamente. Então, para encerrar mesmo, eu digo o seguinte, acho que vale para vocês também. Primeiro, se eu cair, vai ser atirando. Segundo, se a gente não conseguir voar, a gente vai correr. Se a gente não conseguir correr, a gente vai caminhar. Se a gente não conseguir caminhar, nós vamos rastejar, mas nós nunca vamos desistir. Perfeito, perfeito. Rodrigo, foi uma honra tê-lo aqui. Você é sempre bem-vindo no Burke. Eu acho que muitos têm a aprender com seus cursos, com seus aulas, seus ensinamentos. Os livros são fantásticos. E eu queria agradecer em nome do Burke, da nossa audiência, convidar o pessoal para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para compartilhar o vídeo, principalmente com seus colegas aí do direito, tá? Advogados, promotores, juízes, e desejar que mais sucesso venha para você, para sua família, e que tudo de bom aconteça. Amém. Bom? Obrigado. Obrigado por o senhor ter vindo. Obrigado, Foi uma alegria e foi legal pra caramba. Valeu, mestre. Valeu. Tamo junto e vai, Corinthians. Vai com Que é isso? Valeu.